Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, de amor, o Divino Esposo, ilumine as nossas mentes, como iluminou o coração de Nossa Senhora Imaculada, para que o nosso estudo seja proveitoso, para a glória de Deus e para o bem das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu povo do ISB, curso de Patrologia, nós vamos utilizar para as aulas, para ler os padres da igreja de Hammam. Eu vou mandar para vocês uma cópia digitalizada, assim vocês poderão acompanhar o estudo mais aprofundado do tema, porque eu fiquei sabendo que muitos frades também não estão morando na mesma casa, fica difícil consultar a biblioteca. Também vou tentar enviar mais para frente para vocês uma cópia desse livro da Patrologia, tá bom? Por quê? Porque nesse livro vocês farão avaliação, os textos para avaliar, a primeira prova, a primeira avaliação, que será escolher um dos períodos, mas estará tudo no mudo, né? Na tarefa. Aí, esse texto será mais fácil para estudarmos as aulas gravadas. E assim vocês poderão ter uma visão de conjunto nas aulas e aprofundar o tema que vocês quiserem. Quais são os temas? Os temas são esses aqui. Temos 5 partes do curso, não é? A literatura apostólica e pós-apostólica, a literatura do período das perseguições, a literatura da Igreja do Império em Ascensão, a literatura na transição da Antiguidade para a Idade Média, e o 5º, as literaturas do Oriente Cristão. Cada um vai escolher um desse período e vai fazer um trabalhozinho de 3 a 5 páginas. Será um resumo, né? Vamos ver, eu vou colocar no mudo. Mas vamos trabalhar esse, então vocês terão a mão para poder trabalhar. E sem muita demora, vamos começar no livro. Então, se vocês verem o livro do Hammam, para ler os padres da igreja, nós temos uma introdução, que eu vou ler com vocês, depois sobre a confissão de fé e de Jerusalém a Roma. Diz assim, na introdução do livro, na página 5. A bacia mediterrânea, esse mar é uma imensa via de comunicação do Oriente ao Ocidente, da Grã-Bretanha ao rio Tigre e ao rio Eufrates, que banham o atual Iraque. Um primeiro eixo de Jerusalém a Roma se divide em 2, passando um pela Grécia e o outro pela África do Norte. Foi essa a rota da evangelização no século I. O segundo eixo parte da Antioquia, na Síria, e vai até a Gália. Foi o caminho que no século II levou Irineu de Leão, passando por Roma. O terceiro eixo parte da Antioquia e vai a Alexandria, depois a Cartago e a Roma. No século III, a mensagem e a doutrina evangélica se afirmam nessas metrópoles. O quarto eixo, partindo de Antioquia, toma 2 direções. Uma atravessa a Capadócia, Turquia, e atinge Nisibe e Edessa. A outra alcança o Danúbio, atravessa o norte da Itália e ganha Bordeaux e Poitiers, na Gália. Essa área foi evangelizada nos séculos IV e V. Os escritores cristãos da Antiguidade se situam dentro dessa malha de comunicações,
Os principais artesãos da evangelização e do pensamento cristão escrevem nas línguas usuais, o grego no Oriente, o siríaco na Síria Oriental e o latim na África, na Gália e na Itália. Essas informações são muito precisas, né? Porque padres latinos são que escrevem em latim, padres gregos, os gregos, não é? Aqui então só para elencar um pouco, e também os padres siríacos na Síria Oriental usam o siríaco. Depois aqui tem umas notas que sempre é bom ler também. A Bíblia e suas traduções, redigida em hebraico, a Bíblia, termo grego que significa livro ou livros, foi traduzida para o grego 70, termo que provém da lenda, segundo a qual essa tradução foi feita por 70 rabinos nos séculos 3 e 2 a.C., mais tarde por Áquila, cerca de 130 depois de Cristo, por Símaco, século 2, e por Teodosião, século II. Para o siríaco, Peshito, Antigo Testamento, no século II, Novo Testamento, no século V. Para o latim, Ítala, versões latinas anteriores a Jerônimo, Vulgata, edição comum, em parte obra de Jerônimo, os 4 evangelhos e o Antigo Testamento, menos os deuterocanônicos, mais Tobias e Judites. Hexaplas, edições da Bíblia feita por Orígenes em 6 colunas, por isso hexa. Texto hebraico em caracteres hebraicos, texto hebraico em caracteres gregos, versão grega de Áquila, versão grega de Símaco, versão grega dos 70, versão grega de Teodosião. Cédula de identidade de um padre da igreja, que nós já estudamos na primeira aula, convertido na idade adulta, formação universitária habitualmente, experiência monástica frequente, pastor da igreja, ao menos sacerdote, características segundo Vicente de Lérins. Quais eram as características que São Vicente dava? Doutrina insigne e ortodoxa, santidade, antiguidade, 5 primeiros séculos. Pequeno dicionário, estou aqui na página 6, viu, meninos e meninas? Padre, pai, nome dado entre os judeus a quem ensinava a escritura. Entre os cristãos, aquele que gerava para a fé, primeiro o bispo, depois entre os padres do deserto, aquele que formava um discípulo. Padre da igreja, termo aplicado comumente aos escritores da antiguidade cristã, que se destacaram pelo brilho de sua doutrina. Patrologia, sinônimo de literatura cristã antiga, patrística, subentendendo-se teologia, o estudo da teologia e a história da doutrina dos padres. Definições aqui, página 6, virando para 7. Asceta, aquele que renunciou ao casamento. Monge, aquele que vivia sozinho, sem mulher. Desse modo veio o mosteiro, habitação do monge. Monaquismo, estado daqueles que se dedicam inteiramente a Deus. Eremita, aquele que vivia no deserto, anacoreta. Sinônimo, aquele que se retirava do mundo para viver sozinho. Cenobita, aquele que levava a vida comum. Existiam, pois, 2 formas de vida religiosa: a vida solitária de anacoreta e a vida comum de cenobita. Abba, pai superior, tornou-se abade em português. Ama, mãe superiora, abadesa. Legal, né? Depois tem aqui, na página 8, que eu queria também ler com vocês, que me parece muito útil para continuar. A confissão de fé. Desde as origens, a Igreja apresentou a fé numa exposição sintética chamada confissão, profissão, regra de fé e símbolos, termos sinônimos com pequenas diferenças que devemos analisar previamente. A confissão é um termo bíblico que significa proclamar sua fé no Deus de Israel.
Regra de fé ou regra de verdade é uma fórmula mais desenvolvida, na qual, segundo Irineu e Tertuliano, se exprime a fé que a Igreja Universal recebeu dos apóstolos e dos seus discípulos. Esse critério permite distinguir as falsas interpretações das Escrituras das verdadeiras. Se o termo símbolo, usado no contexto do batismo ou da fé, não tem o significado corrente de sinal figurativo, mas provém de um termo grego que significa colocar junto. Primitivamente, entre gregos e latinos, o grego symbolon e o latino tessera significavam um objeto cortado em duas partes, que, unidas novamente, permitiam reconhecer os portadores e provar as relações contra. O símbolo batismal é, portanto, o sinal de um reconhecimento daqueles que professam a mesma fé. O conteúdo, o símbolo, quer enunciar o que é essencial da fé. Trata-se na origem de fórmulas cristológicas referentes à ressurreição, por exemplo, Jesus é Senhor. Às vezes acompanhada de um segundo termo, a fé em Deus e em Jesus Cristo. Então, ponto A da confissão de fé, na segunda coluna da página 8, diz: Confissão de fé, os padres apostólicos, que nós vamos começar a ler hoje e depois estudando. Fórmula cristológica de Inácio de Antioquia. Diz ele, Inácio: fechai, pois, os ouvidos aos discursos daqueles que não vos falam de Jesus, descendente de Davi e filho de Maria, de Jesus que nasceu verdadeiramente, que comeu e bebeu, que foi verdadeiramente crucificado e morreu perante o céu, a terra e os infernos, e que verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Fórmula trinitária, Inácio de Antioquia. Esforçai-vos para serdes firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a fim de serdes bem-sucedidos no que fazeis, na fé e na caridade, com o Filho, o Pai e o Espírito Santo. A regra de fé, Irineu, ponto B. Nós vamos começar na 8 e partir para a 9. A fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos cuidadosamente, porque sobre a ação do Espírito de Deus, ela, como um depósito de grande valor contido num belo vaso, sem cessar se rejuvenesce e faz rejuvenescer o vaso que a contém. E continua na página 9, Santo Irineu de Lyon. Com efeito, foi à Igreja que Deus confiou o seu dom, isto é, o Espírito, com o sopro da vida fora depositado na obra, modelada por suas mãos no começo do mundo. Assim, todos os membros poderão participar dele e dele receber a vida. É na Igreja que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. Porque na Igreja, escreve São Paulo, Deus colocou apóstolos e profetas, doutores e outros, isto é, a ação do Espírito Santo. Portanto, todos aqueles que se recusam a acorrer à Igreja se excluem desse Espírito e se privam da vida por suas falsas doutrinas e por suas más ações. Por onde está a Igreja, está o Espírito de Deus, e onde está o Espírito de Deus, está a Igreja e toda a graça. E o Espírito é verdade. Depois de Irineu, agora vamos ler Tertuliano, a regra de fé. A regra de fé, que nós estudamos aqui, que é a regra de fé, lembra do pequeno dicionário? E isso, ou não, sim, fomos regra de fé. Não, vemos aqui na página, né? Confissão é uma fórmula mais desenvolvida. Então vamos ver a fórmula desenvolvida
de nosso querido Tertuliano. A regra de fé é absolutamente una, imutável e reinformável. Crer num só Deus Todo-Poderoso, Criador do mundo, e num só Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, crucificado sobre Pôncio Pilatos, ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, recebido nos céus, sentado agora à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos, também ressuscitando a carne. Esta é a regra da fé, diz de novo Tertuliano, no livro da Prescrição dos Hereges, página 9, final, indo para a segunda coluna da 9. É necessário crer que há um só Deus, nenhum outro senão o Criador do mundo e seu Filho, trazido pelo Espírito à Virgem Maria, Jesus Cristo, pregado na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi arrebatado aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os profanos, os ímpios, com a restituição da carne. Agora, símbolo batismal, último item da página 9, diz assim: uma lenda. Tá? Vamos lá. Segundo uma lenda que remonta ao século IV, cada um dos 12, antes de se dispersar, formulou um dos 12 artigos do símbolo, chamado dos apóstolos. Por causa disso, o primeiro a nos narrar essa lenda foi Rufino, um sermão gaulês atribuído a Santo Agostinho, especifica qual artigo foi composto por cada um dos apóstolos. Sem dúvida, essa lenda quer simplesmente ilustrar a afirmação encontrada já na regra de fé, segundo a qual a verdade confessada no batismo vem globalmente dos apóstolos. A Epístola aos Apóstolos, um apócrifo da metade do século II, nos fornece o primeiro texto de um símbolo batismal em 5 artigos. Creio no Espírito, creio no Pai, Senhor de tudo, e em Jesus Cristo, nosso Salvador, e no Espírito Santo Paráclito, e na Santa Igreja, e na remissão dos pecados. Então, tendo como pano de fundo a confissão de fé, que se torna a regra de fé, que está no símbolo, nós vamos continuar. Depois, na página 10, nós temos autores cristãos do primeiro e segundo século, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Os padres apostólicos, pós-apostólicos, depois os apóstolos, e assim vamos formando o nosso curso, né? Espero que vocês gostem muito disso, que eu amo, acho lindo, e nós vamos começar. Então, como eu já disse, eu não quero que ninguém fique preocupado, porque eu vou mandar a cópia do livro, tá bom? E assim nós vamos estudando e procurando compreender os temas que nós somos convidados a estudar. De Jerusalém a Roma, aqui nós vamos começar a estudar como se deu a formação dos escritos a partir dos senhores que nós chamamos padres, ou se não são escritores eclesiásticos, que são muito importantes para nós, tá bom? Então, nesse primeiro momento, aqui, eu vou dar uma pequena pausa para que vocês possam depois meditar um pouquinho naquilo que eu acabei de falar, né? Que é a introdução de Hamann, para ler os padres da igreja, tá bom? Eu acho melhor assim, 20 minutos para isso, para começarmos o primeiro capítulo, tá bom? Já volto.